Se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Como é bom, irmão, saber que podemos completar 115 anos, porque o Senhor esteve ao nosso lado, esteve conosco. E como é bom, Senhor, celebrar o amanhã, sabendo que o Senhor estará conosco. Estamos quase concluindo a semana de meditações. Sexta-feira hoje. E hoje nós temos o privilégio de estar conosco o pastor Caio Batista, ele que é secretário da Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. Ele é pastor e plantador da IPI Morumbi, lá em Sorocaba, São Paulo. Ele estará conosco hoje, estará falando aos nossos corações sobre o membro e o crescimento da comunidade cristã. Fiquem ligados. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és o nosso Deus, Deus presente, Deus próximo, Deus que tabernaculou em nós. Jesus Cristo, teu Filho amado, morreu na cruz, derramou seu sangue e tabernaculou em nós. Glória seja dada a ti, Senhor. Como é bom, Senhor, receber bênção do Senhor, bênção de 115 anos de existência da igreja aqui na cidade de Belém do Pará. Como é bom, Senhor. Como é bom saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como é bom saber que o Senhor nos ajudará sempre, porque o Senhor disse que nunca, jamais nos abandonaria. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos estar entoando um cântico ao Senhor nesse momento, e logo após o cântico, a palavra estará com o nosso querido pastor Caio Batista. Lembre, ele vai estar falando sobre o membro e o crescimento da comunidade cristã. Vamos estar ligados, irmãos, ligados. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, já de particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos
amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser seu perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Olá, eu gostaria de me dirigir à primeira igreja presbiteriana independente de Belém, dizer da minha alegria, do meu privilégio, da minha responsabilidade em compartilhar a palavra de Deus com vocês. Especialmente quero agradecer ao Raimundo e à Valdívia, o Yuri e a Rose pelo convite. Me sinto privilegiado em poder participar de uma semana tão importante e tão especial na vida desta igreja. E eu vou falar a convite desses irmãos sobre o tema o membro e o crescimento da comunidade cristã. Para isso quero ler com você o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, que diz assim: Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Uma característica muito importante nesse texto, segundo os estudiosos, é o fato de que nós temos aqui uma transição no modelo religioso. O que nós tínhamos era uma religião baseada e pautada na estrutura física, uma religião pautada nos ritos religiosos, nas leis, na conduta moral, quase sempre conectadas às paredes, a um espaço físico determinado. E a comunidade primitiva, a igreja primitiva, a comunidade de base, eu quero usar essa expressão, de alguma forma rompe com isso. Claro que esse rompimento se dá até pela negativa dos judeus em que os cristãos usassem livremente o templo. Agora, nessa nova estrutura de igreja, até forçosamente, com que a comunidade vá se dirigir às casas, nasce uma nova compreensão a respeito de que é uma comunidade de fé. Até porque alguns comentaristas sugerem que a mensagem do Evangelho ela não pode ser atribuída como sendo uma religião, porque ela tem o seu mecanismo diferente da religião. Enquanto a religião é o discurso e a prática que faz com que o homem vá na direção do divino, a religião é isso, é o que eu e você fazemos para ir ao encontro de Deus. O Evangelho é o movimento contrário. É aquilo que nós encontramos como relato da vida de Jesus, onde Deus vem ao nosso encontro. É Deus que toma a iniciativa e vem na nossa direção.
indo assim ao contrário do conceito de religião. Por isso que alguns comentaristas divergem se nasce uma religião nova ou se nasce uma nova concepção a respeito da fé. E eu prefiro acreditar, e segundo os textos bíblicos, que nós lemos essa passagem e nós contemplamos uma nova concepção de viver a fé, uma nova maneira de viver a fé, que não mais se dá numa estrutura física, mas se dá na comunidade, porque Deus usa naquele momento pessoas para viverem em comunidade. Não mais baseada em ritos e aparência, mas uma comunidade baseada em relacionamentos, em vínculos com as pessoas. E aí, nesse sentido, e é importante a gente olhar para a igreja primitiva como exemplo, o Mix, que tem um livro chamado Os Primeiros Cristãos Urbanos, diz que todas as vezes que nós falamos sobre igreja, principalmente diante de novos desafios, nós devemos voltar os nossos olhos à origem, à igreja primitiva, e ela pode nos ensinar. Se nós falamos sobre igreja, nós devemos olhar para a igreja primitiva e aprender 3 características presentes nessa narrativa. E eu quero, nessa primeira parte do vídeo, falar sobre uma delas, que é a comunhão. O texto diz, logo no início, que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. A expressão aqui denota vínculo, unidade, comunhão. A primeira coisa que eles experimentam nessa nova comunidade é a possibilidade de desfrutarem de algo que a religião da época não oferecia: unidade, vínculo. Olha que interessante, o texto diz: todos os que criam estavam juntos. Nós temos uma expressão muito clara de comunhão. Agora, quando nós olhamos para o desenvolvimento da comunidade, e o tema diz a respeito disso, como que o membro, como há crescimento na igreja, quando há desenvolvimento de vínculos, quando há desenvolvimento de verdadeiras amizades, quando há desenvolvimento de unidade partindo dos relacionamentos. E quando eu falo sobre unidade, eu não falo de uma unidade no conceito de que todas as pessoas pensem igual. Eu falo da unidade no sentido do vínculo, daquilo que nos faz convergir, no caso, o Evangelho e a vida de Cristo. Agora, se a gente olhar um pouco sobre esses dias que nós estamos vivendo, eu acredito que o que une todos nós nesse momento, embora distantes, tem sido os vínculos e a vida comunitária. O que nos faz estar conectados nesse momento, embora estejamos distantes, é a comunhão que nós temos em Cristo. Por isso que eu tenho dito que essa pandemia nos serviu para mostrar se nós tínhamos uma igreja de fato ou nós tínhamos espectadores. Se nós tínhamos frequentadores religiosos ou nós tínhamos de fato uma comunidade de fé. Porque foi exatamente isso que aconteceu na origem da igreja. Não mais desfrutando de procedimentos, de ordens litúrgicas, mas uma comunidade que passa a viver a sua fé através dos relacionamentos. Então eu gostaria de convidar você a avaliar a seguinte forma e da seguinte maneira: como têm sido os seus relacionamentos no ambiente da igreja? Você tem vínculos nessa comunidade? Você tem de fato amizades que partilham a fé, amizades cristãs maduras, a desenvolvimento da sua comunhão? Não cobre isso tão somente das pessoas. É claro que eu me refiro também aqui à liderança, aos líderes, mas eu também falo ao membro da comunidade. Você possui vínculos, você possui comunhão com as pessoas, porque isso é uma demonstração clara de que há crescimento na vida comunitária. Pensa aqui comigo, eu quero fazer uma pergunta e nós vamos terminar essa primeira parte. Você pode de fato dizer que na sua vida comunitária há uma comunhão saudável? Existem vínculos permanentes, duradouros, verdadeiros? Pense nisso. Essa é a primeira característica do desenvolvimento e do crescimento da vida em comunidade. Continuando, eu quero fazer a segunda consideração dessa narrativa de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nós falamos sobre a primeira característica de crescimento, a comunhão, os vínculos, a unidade, os relacionamentos como característica de crescimento da vida comunitária. E eu quero falar sobre a segunda característica, o serviço mútuo, que nós chamamos de diaconia. O texto diz
que eles repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Essa expressão aqui, uns com os outros, nós chamamos de mandamentos recíprocos. A ideia de que eu sirvo você e você me serve, isso é cíclico dentro da vida comunitária. Para crescermos em comunidade, para aprofundarmos a nossa vida como comunidade de fé, como igreja, é fundamental o desenvolvimento da diaconia, do serviço comunitário. Quando a gente olha para essa narrativa, a gente percebe que uma das grandes características da igreja primitiva era a capacidade da partilha, a capacidade do que nós chamamos da economia generosa, de uma economia solidária, onde eu identifico a necessidade do outro e o outro identifica aquilo que eu preciso. E à medida que eu sirvo o outro e o outro me serve, nós servimos uns aos outros. Nós vivemos de fato o que é diaconia e o que é crescimento em comunidade. Tem uma coisa muito importante que eu queria dizer a respeito desses dias que nós estamos vivendo de Covid-19. Muitas das nossas igrejas, elas têm projetos sociais lindos e maravilhosos e nós ajudamos diversas pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Pessoas que não têm nome, pessoas que estão na periferia. Isso é louvável, isso é justo e nós devemos permanecer fazendo isso. Só que essa pandemia vai nos colocar diante de uma nova situação. As pessoas que vão precisar de ajuda têm nome, têm rosto, estão próximas de nós. E nós vamos, talvez pela primeira vez, muitas das nossas igrejas experimentarem o que é ter um membro da sua própria comunidade, e não apenas um, mas diversos membros e pessoas passando dificuldade. E nós vamos ter que, de fato, aprender o princípio da doação, da mutualidade, aonde eu não mais dou o que me sobra, mas eu partilho e divido aquilo que eu tenho. Quando nós falamos de um crescimento comunitário, eu não estou aqui falando de números tão somente. Eu não estou falando de tempo de igreja, eu não estou falando se nós temos cargos, eu não estou falando se nós temos títulos, eu estou falando que uma expressão clara de um crescimento comunitário, de um crescimento espiritual, é como e o quanto daquilo que eu desenvolvo como fé cristã alcança o outro numa expressão prática do serviço. Olha que interessante, a gente presta bem atenção aqui e lembra de uma expressão do Francis Chan. Ele diz o seguinte: temos a responsabilidade de crescer em nosso amor e serviço a Deus, mas também ao próximo, aos outros. E isso que significa ser igreja. Aumentar o nosso amor e serviço a Deus e aumentar o nosso amor e serviço às pessoas, especialmente aquilo que nós temos como comunidade de fé. Isso é ser igreja. Comunhão, diaconia, como características de crescimento, de envolvimento comunitário, e o terceiro, testemunho. Olha só que interessante, o versículo 47 diz: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nós temos aqui a expressão usada, muito conectada à palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz que nós receberíamos, no caso os discípulos, mas essa palavra se estende a nós, poder para sermos testemunhas. Nós receberíamos o dunamis, o poder para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aqui nós temos talvez a primeira expressão prática desse testemunho. Agora, se nós prestarmos atenção, não é tão somente um testemunho de discurso, mas é um testemunho da vida. E é exatamente isso a tradução da expressão testemunhar que nós temos. A ideia da martíria. O que é martíria? Eu dou o meu testemunho, eu conto algo sobre aquilo e eu coloco a minha vida em xeque como um atestado do meu discurso. A palavra em grego aqui diz respeito à garantia daquilo que nós falamos. Quando eu me coloco diante de uma autoridade para depor e para ser uma testemunha, eu não apenas falo o que eu vi, mas eu atesto aquilo que eu falei com a minha própria vida. E o testemunho da igreja primitiva não desassociava a palavra proclamada da vida.
O testemunho da igreja primitiva não separava o discurso religioso da prática. E quando nós falamos sobre crescimento comunitário, crescimento com a igreja, nós temos que entender que o testemunho da igreja é o nosso testemunho. A maneira que nós nos portamos com as pessoas de fora, relacionamentos, nós até usamos a expressão missional, né? Relacionamentos intencionais, demonstram aquilo que nós acreditamos, até porque Jesus diversas vezes criticou o modelo religioso da época, que era incoerente, contraditório. Diversas vezes nós vemos Jesus criticando os judeus porque eles não praticavam aquilo que eles falavam e diziam acreditar. Agora, na comunidade de fé, na igreja primitiva, na comunidade de base, a palavra proclamada está conectada à vida. Eu gosto de dizer que o testemunho tem como uma das traduções a expressão coerência. O que é coerência? A coerência é o encontro do nosso discurso com a nossa prática. Nós temos que entender que o testemunho da igreja não é apenas do pastor, dos missionários, não é apenas da estrutura visual ou da comunicação. O testemunho é a prática cristã através dos nossos relacionamentos, ao ponto de que a nossa vida ateste a nossa fé. A pergunta que eu faço é se o seu comportamento, se a sua vida, ela reflete a presença de Jesus. E olha que interessante, o texto diz que a sociedade reconhecia o testemunho daquela comunidade pela maneira e pela relevância que ela tinha, as pessoas que participavam dela, pela unidade, pelos vínculos, pela comunhão, pela diaconia. E isso era um testemunho para com os de fora, porque os de fora viam o discurso atrelado à prática. E eu quero então terminar essa parte recapitulando com você esses 3 pontos fundamentais. Como eu cresço na minha vida como membro da igreja, na comunidade cristã? Eu cresço à medida que eu crio vínculos, comunhão, relacionamentos, e isso nos mantém vivos como igreja. Eu cresço à medida que eu identifico a necessidade dos outros e sirvo o outro assim como o outro me serve. Aliás, nós vamos ter que aprender nesse período de Covid-19 a também recebermos ajuda. Isso vai ser um tratamento de Deus para a nossa vida e para a nossa vida comunitária. E em terceiro, eu aprendo a crescer como membro da comunidade cristã quando eu entendo que é minha responsabilidade também o testemunho da igreja, não separando o discurso da minha prática. Que Deus te abençoe, que você entenda esse crescimento, esse envolvimento, especialmente nos dias como esse, que Deus use essa igreja como um testemunho na cidade de Belém. Eu quero terminar orando rapidamente com você. Senhor, eu oro a Deus para que essa palavra venha ao encontro do nosso coração, das pessoas que estão me ouvindo. Abençoa, Deus, a vida do Raimundo, abençoa a vida da Valdívia, a vida do Yuri, abençoa também, ó Deus, a vida da esposa do Yuri, a Rose, toda a sua família. É o que eu oro a Deus, agradecendo ao Senhor pela vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.